Bom, muito bom dia. Estamos começando mais uma aula da Universidade Moreira Mendes. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que foi disruptivo para a minha vida quando eu entendi que eu precisava mudar a minha mentalidade. Nós estamos falando de mindset nas últimas aulas que tivemos, então é um grande prazer poder contar, abrir um pouquinho do meu coração para vocês, mostrar aquilo que tem sido o meu foco, sabe? Realmente eu busco mudar a minha forma de ver as coisas, eu busco mudar a minha forma de acreditar nas coisas quando eu percebo que aquilo está me limitando, aquilo está impedindo o meu sucesso. E como eu faço isso, quero compartilhar com vocês nessa manhã. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Só confirma para mim se todos vocês estão vendo a tela. Tá Sim. carregando. Está Ah, agora sim. carregando? Agora sim, perfeito. Então, estamos iniciando a aula cultivando as crenças no desenvolvimento de habilidades. Cultivar as crenças é justamente aquela velha história, né? Não sei se você já deve ter ouvido falar, mas eu acredito que sim. Mas é justamente você entender que você precisa preparar o seu jardim para que você receba pássaros, para que você receba uma fragrância melhor de tudo aquilo que você está fazendo. Então, cultivar, preparar o seu jardim, eu acho que isso sim vai desenvolver as suas habilidades de empresário, de empresária, vai fazer com que você avance com a sua empresa. Então, a importância de você ter uma mentalidade de crescimento, né? O que é uma mentalidade de crescimento? Existe um livro chamado Mindset. É um livro muito interessante. Quem puder ler esse livro, alguém aqui já leu, só para eu saber? Não? Ninguém? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui na minha estante. Não, eu não tenho esse livro aqui, ele deve estar em casa, mas é um livro muito interessante porque ele fala de dois tipos de pessoa, basicamente são duas mentalidades. Existe a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. O que que é a mentalidade fixa e a de crescimento? A mentalidade fixa é aquela pessoa que é, ela se firma na sua própria inteligência. E quem tem filho aqui é muito importante isso, entender isso, porque muitas vezes nós, como pais, queremos incentivar, motivar os nossos filhos e nessa de querer incentivar e motivar com a habilidade da inteligência, a gente pode travar o crescimento do nosso filho, porque muitos de nós tivemos isso na nossa infância. Sabe quando o filho chega em casa e diz assim, ó, tá aqui o meu boletim, tudo 10, e aí você começa a elogiar aquele filho pela inteligência dele. Aí o que que acontece? Aquele filho, ele começa, né, inconscientemente, querer ser sempre inteligente. E aí ele começa a se sabotar no sentido de não querer grandes desafios, porque ele sabe que se ele aceitar um desafio muito grande, pode ser que ele não consiga avançar da forma com que ele avança com pequenos desafios, para ele não frustrar as pessoas ao seu redor, para que nós não nos frustremos com nós mesmos. Então, essa é a mentalidade fixa, e esse é o problema da mentalidade fixa, de você não aceitar os desafios. Agora, pega aquele filho que não vai bem na escola e aí você não incentiva ele da maneira que ele utilize da sua inteligência. Essa criança, normalmente, ela se torna um adulto, e um adulto que não tem medo de encarar os desafios, porque no final das contas, o não ele já tem, né? Então, eu não sei se ficou claro isso que eu estou dizendo para vocês, mas a verdade é que nós temos dois caminhos para seguir. Ou entendemos que a vida é cheia de desafios e nós queremos superar esses desafios, ou nós nos acomodamos e entendemos, opa, peraí, mas eu não quero passar vergonha, eu não quero passar um descontentamento, então eu prefiro não assumir grandes riscos, eu prefiro ficar mais acomodado, mais na minha, digamos assim. Então, a mentalidade de crescimento, né, ela é a segunda, né, aquela que você está sempre pronto para assumir novos desafios, você não tem medo, você busca se aperfeiçoar,
Eu acredito que eu desenvolvi isso na minha vida, né? As pessoas que trabalham comigo, eles sabem o quanto toda hora eu estou trazendo um novo desafio aqui para todos nós. Então, essa é a mentalidade de crescimento, é você não se conformar com tudo aquilo que você já alcançou e você está sempre querendo avançar, sempre querendo crescer, tá? Existem, então, como eu disse, duas diferenças: aquela mentalidade que limita, né, que são as crenças que nos limitam, nos impedem de alcançar nosso máximo potencial, são aqueles medos, aqueles receios de, opa, peraí, mas eu prefiro ficar aqui tranquilo, acomodado, sem precisar tomar uma decisão que pode ser uma decisão ruim para minha vida, né? Porque as pessoas que têm essa limitação, elas acabam o quê? Não avançando no sentido de, opa, peraí, o que que é mais confortável para mim? Porque é natural para o ser humano. O ser humano quer o quê? Sombra e água fresca. Então, quanto mais eu estiver tranquilo, né? Chega o final de semana, eu quero assistir um Netflix, eu quero assistir um filme, eu quero assistir, eu quero descansar. E o nosso cérebro está tempo todo buscando prazer e tranquilidade, né? Então essa é uma mentalidade limitada, essa é uma mentalidade que o quê? Que está buscando sempre se premiar. Poxa, eu trabalhei tanto, essa semana foi uma semana difícil, eu preciso me premiar. Ou essa semana foi uma semana muito boa e eu preciso me premiar. Então ela se limita, ela atrofia se a gente não tomar cuidado. Agora, uma mentalidade de crescimento, né? Ela busca o quê? Capacitação. Ela está o tempo todo buscando se aperfeiçoar. Caramba, até aqui foi muito bom, mas o que que eu faço para ir para o próximo nível? Quais são os livros que eu preciso ler? O que que eu preciso matar dentro de mim? Qual é o leão interno meu que está impedindo eu de prosperar em determinada área? Então, buscar essa capacitação, estar pronto para entender o que, que vai me levar para o próximo nível, porque entenda, o que te trouxe até aqui não vai ser a mesma coisa que vai te levar para o próximo nível, né? Então, poxa, até aqui foi muito bom, até aqui eu conquistei muitas coisas, mas e o próximo nível? O que, que realmente eu preciso? Aonde eu preciso me capacitar? Qual é o grau de instrução que eu preciso ter para eu atingir o próximo nível? Quem são as pessoas que eu preciso me conectar? Quem são os cursos que eu preciso assistir? Quem são os livros que eu preciso ler? Então, tudo isso nos capacita para ir para o próximo nível, não ficarmos atrofiados mentalmente, né? Existem algumas coisas que nos ajudam a identificar isso, né? A gente pontuou aqui, né? Então, o primeiro passo, autoconsciência. Comece a se tornar consciente de seus pensamentos, emoções e comportamentos. Saber quem você é, né? Estamos aqui no bairro Itacurubi, aqui na cidade de Florianópolis. É um bairro mais central para quem não é daqui de Florianópolis. E aí imagina o seguinte: eu quero ir para Curitiba. E eu ligo para a Natália está lá em Curitiba, e eu digo assim: Natália, como é que eu faço para chegar a Curitiba? Aí a Natália diz assim: ó, você vai pegar a BR-101 ao sul e você vai descer até Curitiba. Só que ela nem perguntou onde eu tô. Ela nem, né, não houve um autoconhecimento, uma autoconsciência do lugar onde eu estou. Se eu sair daqui e pegar a BR ao sul, eu vou parar no Rio Grande do Sul, entendeu? Então, essa pergunta, opa, peraí, mas aonde você está? Vamos trazer consciência para o seu lugar? Ah, beleza. Então você vai ter que pegar a Beira-Mar, depois você vai pegar a Via Expressa e depois você vai pegar o norte para que você vá a Curitiba. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante. Saber aquilo que tem nos limitado até aqui. Muitas vezes o que tem nos travado, porque muitas vezes nós estamos andando em ciclos na vida. Não sei se vocês perceberam já em alguma área da vida de vocês, seja agora ou seja no passado, onde você percebia que, caramba, sempre é a mesma situação, ela vem e volta, mesmo padrão financeiro, mesmo padrão de relacionamento, é o mesmo padrão, sabe? Melhora, né? Eu tinha muito isso, sabe, no passado. Eu ia para o SPC, para o Serasa, ficava devendo cartão, ficava devendo um monte de coisa, ia lá, depois de um tempo, renegociava, nome limpinho, e daqui um pouco eu caía de novo no SPC e no Serasa, ia lá, renegociava, tudo certo, daqui um pouco nome limpinho,
começava a ganhar crédito. Então, isso era um ciclo que estava na minha vida, que existiam crenças que estavam me limitando com relação a isso. Porque, entenda, as crenças, elas nos param, as crenças, elas nos travam, porque você imagina o seguinte, como eu disse anteriormente, né? O nosso cérebro, ele busca sombra e água fresca. Então, ele quer o quê? Ele quer tranquilidade. Nós, não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas vezes o nosso cérebro ele está andando no piloto automático, né? Imagina, quem dirige aqui sabe que muitas vezes você está dirigindo e à medida que você está dirigindo, você já tem habilidade para isso, você já está pensando em outra coisa, você já está pensando no que ficou para trás, no seu destino, você já está pensando no problema que você precisa resolver, você já está pensando na alegria que você teve em algo, num contrato novo fechado. Então, o teu cérebro ele vai o quê? Ele vai trocar a marcha no momento certo, ele vai ultrapassar no momento certo, ele vai virar no momento certo. Por quê? Porque ele já está no piloto automático, ele já sabe, ele já adquiriu aquela habilidade. E muitas vezes, né, nós não entendemos por que esses ciclos estão acontecendo, mas é porque o nosso cérebro, em maneira automática, dizendo como a gente deve gastar o dinheiro, como a gente deve encarar os desafios de forma automática, porque ele quer simplificar tudo. Então, essa autoconsciência, ela serve para quê? Ela serve para nos trazer clareza daquilo que tem se repetido na nossa vida, do padrão de pensamento, do padrão de emoções, do padrão de comportamento que eu tenho tido e que eu não quero mais ter, porque afinal de contas, os pensamentos, as emoções, os comportamentos que eu tenho, eles me trazem resultados. Se esses resultados não são bons, aí eu vou para o próximo passo, me questionar, né? Quais são as crenças que eu gostaria de ter? Quais são os valores? Aquilo que está atrapalhando a minha vida, aquilo que não faz mais sentido para aquilo que eu quero construir. Eu preciso eliminar, né, os padrões repetitivos, aquilo que não faz mais parte da minha vida, aquilo que eu não quero, sabe? E como eliminar isso? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas ter um feedback externo, às vezes perguntar, porque muitas vezes a gente não percebe. A gente não percebe o comportamento que a gente está tendo. Por isso que o marido, a esposa, né, o seu cônjuge, ele pode te ajudar. Para quem não é casado, um amigo muito próximo, sabe? Uma pessoa que convive com você, que percebe essas coisas, você entender, opa, peraí, mas escuta, o que você tem percebido de mim quando se trata de relacionamentos? Quando se trata da parte financeira, quando se trata buscar pessoas confiáveis, pessoas que maduras, pessoas que vão te ajudar. E esse feedback externo é muito importante você escolher pessoas certas para te ajudar. Porque não adianta, eu tô com um problema financeiro aqui. E aí eu vou lá, vou pegar um feedback externo de alguém que também está com problema financeiro. Uma pessoa que não consegue resolver seus problemas. Aí o que essa pessoa vai te dar como feedback? Ela vai te dar aquilo que ela entende como certo, mas que ela não aplica. Então, assim, buscar feedbacks externos de pessoas que já alcançaram o que você deseja alcançar, pessoas que estão num nível que diz assim, opa, peraí, eu posso confiar nessa pessoa porque ela não vai só falar para mim, ela faz acontecer na vida dela. Então, esse feedback externo é muito importante. E, em muitos casos, uma terapia, né? Uma análise, uma terapia, isso é muito importante. Uma questão bem importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que aconteceu comigo na semana passada. Eu estou fazendo terapia. E assim, a terapia é algo que não é só para louco, para quem está fora da casinha, para quem quer se autoconhecer e para quem quer melhorar em algum estágio. Eu tenho um problema muito sério com o horário, e principalmente se eu estou em um evento onde não termina no horário programado, eu começo a ficar irritado, começo a ficar frustrado com aquilo. E na terapia a gente foi aprofundar para ver qual era o gatilho interno, qual era a crença que eu carregava que estava me trazendo esse desconforto tão grande, né? Porque era além do aceitável, eu ficava muito irritado, sabe? E aí, nisso, a gente foi aprofundando e chegamos no momento da minha infância, porque quando eu era criança, eu via os meus amigos brincando e eu pedia para minha mãe para eu poder brincar e a minha mãe não deixava eu sair para brincar.
Isso gerou dentro de mim uma crença como se eu não tivesse liberdade para fazer o que eu quisesse. E eu me lembro que nessa época, o que que eu desejava? Eu desejava me tornar adulto logo para que eu pudesse sair e voltar a hora que eu quiser. E aí, quando eu estou num evento que não termina no horário, é como se aquela criança gritasse dizendo assim: eu quero sair, e estão me prendendo, por mais que não haja um impedimento. Poxa, eu posso sair a hora que eu quero porque eu sou livre para isso, mas inconscientemente o meu cérebro está buscando aquele padrão, aquelas crenças que eu construí quando era criança, e ele está trazendo ali para um momento muito parecido, onde eu não podia, né? Estou no evento, não posso sair porque isso tem uma série de questões ali, tá desrespeitando o palestrante, tá? Enfim, a questão é, temos crenças que foram construídas ao longo da nossa vida e muitas delas, elas precisam ser avaliadas junto com o terapeuta, né? Junto com alguém que vai te ajudar a compreender um pouco mais o que está acontecendo com você, né? Muitas nós conseguimos ver é, é, nós mesmos conseguimos ter essa autoconsciência, outras a gente precisa de ajuda de pessoas externas e outras nós precisamos de profissionais. Então nós precisamos identificar dentro daquilo que eu quero construir, dentro daquilo que para onde eu estou indo, é, o que está de errado na forma com que eu tenho conduzido a minha vida, como eu posso me melhorar, quais são as crenças que eu preciso construir como empresário que eu quero ser, como empresa de sucesso que eu quero ter. E ali entra a estratégia para superar. Então, autoconsciência, identificação, é parar para me perceber, para saber quem eu sou, questionamento, né? Então, me questionar, opa, peraí, mas isso aqui tá legal? A forma com que eu tenho encarado essa situação é a forma que eu gostaria de encarar? Porque muitas vezes a gente está nesse automático e a gente não percebe, a gente não para analisar se realmente essa é a maneira adequada de eu encarar as coisas, se essa é a maneira que vai me fazer superar esse desafio, né? Porque desafios todos nós temos, né? Seja no plano empresarial, seja no plano pessoal, casamento, família, filhos, relacionamentos, amigos. Então, quais são os desafios que você tem que encarar? E esse questionamento é muito importante. Reestrutura cognitiva é muito legal porque foi descoberto pela ciência que o nosso cérebro ele tem sinapses neurais, né? Então, ali, à medida que a gente vai aprendendo alguns comportamentos, se cria uma sinapse neural e aquilo vira um padrão, né? Só que o que é legal? O legal é que isso pode ser transformado, sabe? Toda crença ela pode ser substituída por uma nova crença, né? E como é formada uma crença? Por tudo aquilo que eu vejo, ouço ou sinto, por forte impacto emocional ou por repetição. Então pensa comigo o seguinte, eu fico ouvindo músicas o tempo todo de desgraça no casamento, sabe? Homem não presta, que mulher não sei o quê, que não sei o quê, só desgraça no casamento. E aí o que que acontece? Aquilo vai gerar uma repetição na minha vida e aquilo vai gerar uma crença. E aí, daqui um pouco, eu estou acreditando naquele tipo de música que eu estou ouvindo, ou naquele tipo de filme que eu estou assistindo, né? No tipo de lugares e pessoas que estão me conectando. Então, essas repetições, elas acontecem e elas estruturam as nossas crenças, certo? Quando a gente ouve muito que dinheiro não presta, que dinheiro é ruim, que dinheiro não vai para o céu, que isso e aquilo, esses problemas todos que a gente ouve de pessoas que têm debilidades emocionais nessas áreas e aquilo vai entrando em nós e nós vamos entendendo como aquilo sendo uma verdade, mas não é uma verdade. E aí eu vou buscar o quê? Eu vou reestruturar isso. E para reestruturar, eu preciso ler, ouvir, assistir coisas que me conectem com uma nova realidade para que eu transforme essa crença. E existe também o ponto de vista emocional. Uma forte emoção, um forte impacto emocional, isso também gera crenças. Né? Tem uma história que eu ouvi um tempo atrás que diz assim, que a mulher ela é uma auto-executiva de uma empresa e ela saiu, ela ia fazer um treinamento numa outra cidade, né? E o marido deixou ela no aeroporto, ela foi para o portão lá de embarque e tal, e daqui a um pouco saiu uma mensagem lá que o voo tinha sido transferido para outro dia. Ela pegou, não ligou para o marido, ela pensou, eu vou para casa, vou fazer uma surpresa para ele,
pegou, passou no mercado, fez umas compras para fazer um jantar, chegou em casa sorrateiramente, foi até a cozinha, deixou as compras e daqui um pouco ela começa a ouvir gemidos dentro do quarto dela. Ela vai até lá. Quando ela abre a porta, ela vê o quê? O marido em cima da melhor amiga dela. Ali gerou uma série de crenças, porque ela viu, ela ouviu, ela sentiu por forte impacto emocional que mulher nenhuma presta, que homem nenhum presta, que ela não deve confiar nas amigas e que ela não deve confiar em homem nenhum. Então, isso gerou um forte impacto emocional, gerou uma crença nela. E nos negócios não é diferente, sabe? Sabe aquele o sócio, poxa, descobri que o meu sócio está me roubando, foi algo assim que acabou comigo, e aí nunca mais quero ter sócio. Eu me sinto dono do meu negócio e não quero saber mais de ter outra pessoa aqui. Só que essa é uma crença que está te limitando, porque muitas vezes um sócio é extremamente importante para o seu negócio avançar. A Jéssica, que está aqui na nossa tela, ela é minha sócia, e sem ela, eu não conseguiria fazer muitas coisas que a gente está fazendo aqui no escritório. Então, ter sócios é extremamente importante, porque o sócio ele te complementa, ele te completa. Então, se você tem essa dificuldade de visualizar isso como uma coisa boa, é porque você precisa, talvez, reestruturar cognitivamente as suas crenças, né? Exposição gradual, você começar a ter experiências com aquilo, sabe? Poxa, eu tenho um problema sério que eu tenho muito medo de ousar, muito medo de fazer as coisas acontecer e eu prefiro me acomodar. Então, o que que é a exposição gradual? Poxa, então vamos dar um passinho no novo, sabe? Um passinho pequeno. E aquilo vai o quê? Vai fortalecendo a minha crença de que ousar, de que ir para frente, isso pode ser bom. E aí eu vou avançando, e aquela crença de que aquele medo que me paralisava antes não paralisa mais, né? E por último, aprendizado e crescimento constante, gente. Como eu gosto de falar, a frase assim que eu mais me identifiquei nos últimos meses do Flávio Augusto é que não existe estabilidade. Estabilidade não existe. Ou você está caindo ou você está crescendo. Então, assim, estar sempre aprendendo, pronto para buscar novas habilidades, lendo, se conectando com pessoas mais maduras, mais experientes do que você, aprendendo com elas, isso tudo que é extremamente importante para que eu possa ir para o próximo nível da minha vida, da minha empresa, dos meus negócios, dos meus relacionamentos, ok? Então, desenvolver as crenças. Como desenvolver as crenças que impulsionam o crescimento? É justamente cultivar aquilo que faz sentido. Se assistir um filme de terror não faz sentido para o momento profissional que eu estou, ele vai me desconectar daquilo que eu estou construindo. Opa, peraí, eu vou escolher melhor os filmes que eu quero assistir. Eu vou assistir um filme de empreendedorismo, eu vou assistir um filme de superação, eu vou assistir um filme de superação no esporte. É muito legal para fortalecer as nossas crenças de crescimento, de resiliência. Eu gosto muito de assistir filmes de esportes, aqueles filmes que o time estava indo mal das pernas, alguém vai lá e acredita, e com ousadia, fé, coragem, vai lá e o final do filme é feliz porque eles alcançam, ganham o título, eles, sabe, o cara supera seus próprios desafios. Aquilo, por mais que seja um filme que você já mais ou menos já sabe o final, mas aquilo vai fortalecendo as suas crenças de coragem, sabe? De fazer as coisas sem medo, de resiliência. Não, peraí, tá difícil, mas é possível superar. É difícil o momento que eu estou vivendo. Poxa, parece que tudo vai ao contrário do que eu estou fazendo, mas eu quero avançar e eu vou conseguir. Então, me apoiar nesse tipo de exemplo, isso tudo vai me fortalecer, isso vai cultivar uma mentalidade de crescimento, isso vai me ajudar com o meu desenvolvimento. Tá claro, gente? Então, olha, veja o caso do Thomas Edison, né? Não sei, acredito que todos vocês conheçam, mas é o cara que tornou a eletricidade possível para todos nós. Hoje nós temos lâmpadas, né, nas nossas casas, hoje a gente tem energia na nossa casa, porque esse cara
É claro que ele não fez isso tudo sozinho. Existe uma série de outros homens e mulheres que levaram ele até o ponto que ele chegou com a eletricidade. Mas a questão é, Thomas Edison foi um cara que errou muito. Se você olhar para o histórico dele, ele fez muita coisa que não foi para frente. Nossa, se você ler a história do Thomas Edison, se você assistir qualquer coisa sobre ele, você vai ver o quanto esse cara foi louco, persistente, né? Muitos de nós teria desistido no meio do caminho, porque, sabe, quando parece que nada dá certo, é o que aconteceu com esse homem. Nada dava certo para ele, mas ele persistiu, 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 persistiu. E hoje ele tem mais de 1.000 patentes. É um cara que o nome dele ele, ele vai ser levado por muitas gerações à frente, porque ele fez história. Ele mudou a história da humanidade, porque ele foi resiliente, ele permaneceu firme na sua convicção, né? Ele até diz que ele não errou. Como é que é? Tá aqui no meio da frase aqui, ó, que ele fala que ele descobriu muitas maneiras de não fazer algo, diferente de dizer, poxa, eu errei muitas maneiras, muitas vezes. Não, eu descobri muitas maneiras de como não fazer algo. Então, é muito interessante a mentalidade de uma pessoa que alcança o sucesso. É uma mentalidade diferenciada. Qual que é a mentalidade diferenciada? Qual é a ousadia que esses caras, essas mulheres têm que eu não tenho? Porque, meus amigos, entendam uma coisa: se eu quero alcançar algo, eu preciso compreender que não vai ser fácil. Se for algo assim que vai mudar a história da minha vida, da minha família, da minha cidade, do meu estado, do meu país, do mundo, quanto maior o nível de mudança que você quer trazer, mais difícil vai ser. Mas o resultado disso pode ser um legado que você vai deixar para você mesmo, para seus filhos, para sua família, para o mundo, quem sabe? Por quê? Porque você o usou, sabe? Tinha um cara que eu acompanhava muito, ele morreu alguns anos atrás num acidente de avião, chamado Miles Monroe. E ele falava que o cemitério é onde os maiores tesouros estão enterrados, porque é no cemitério que livros que não foram escritos morreram junto com seus autores, empresas que não saíram da mente do seu criador morreu junto com ele. Então há muito tesouro ali porque as pessoas não tiveram coragem e ousadia para fazer o que precisava ser feito para alcançar os seus objetivos. Então, se você não quer enterrar os seus sonhos, entenda que você precisa construir dentro de você crenças que vão te capacitar a avançar, uma crença de crescimento, sem medo, com ousadia, né? Até aqui, ó, como a persistência está relacionada às nossas crenças. A persistência nos reforça as nossas crenças, sabe? E existe uma diferença muito grande entre persistência e qual que é a outra palavra? Teimosia. Existe uma diferença muito grande, né? E como é que você identifica se você está sendo uma pessoa persistente ou uma pessoa teimosa, tá? O persistente é aquela pessoa que identificou uma oportunidade, viu que tem caminho para isso e ele persiste independente da dificuldade. O teimoso, ele quer plantar mandioca no asfalto. Ele quer plantar alguma coisa no asfalto onde não vai dar em nada, entendeu? Existem muitos indícios de que aquilo não vai dar certo. Muitas pessoas não foram para frente com ideias como aquela. E ele teima naquilo, ele fica teimando, não, vai dar certo, vai dar certo. E aí ele passa a vida toda em algo que não vai dar certo. Então, o que nós precisamos fortalecer não é a teimosia, é sim a persistência. Opa, peraí, eu acredito no meu sonho. Existe sim, existe sim um caminho para que isso seja possível, né? As pessoas, elas precisam conhecer aquilo que eu estou fazendo. Então, opa, peraí, então agora eu preciso ser persistente, eu preciso acreditar no meu sonho. E ali eu vou em frente, né? Superando todos os desafios, né? Reforçando as minhas crenças positivas com relação àquilo, olhando para o resultado. Eu me lembro que quando eu decidi correr uma meia maratona, e eu já contei isso muitas vezes, mas existia dias que eu estava lá
debaixo de chuva, frio, me preparando para essa meia maratona. E o que que passava na minha cabeça? O que que você está fazendo aí, Renato? Vai para casa dormir. Por que que você está perdendo tempo com isso? Mas aí o que que acontecia? Para eu lutar contra aquilo, eu precisava reforçar minhas crenças positivas. Eu ficava mentalizando o quê? A minha família lá do outro lado da linha de chegada me recebeu, né? Uma conquista que poucas pessoas conseguem, né? Não sei, alguém aqui na sala já correu uma meia maratona, só para saber? Ó, poucas pessoas conseguem, porque não é qualquer um. Então, isso me fortalecia, entendendo, opa, peraí, eu vou fazer algo que poucas pessoas conseguem, né? Sei lá, talvez de 100 pessoas, uma, duas fazem uma meia maratona. Agora, talvez o meu próximo desafio seja correr uma maratona inteira, quem sabe? Mas a verdade é que no meio do desafio, nós precisamos o quê? Olhar para aquilo que o nosso resultado lá no começo nos projetou, sabe? É uma lembrança do nosso futuro. O que que é uma lembrança do nosso futuro? É olhar e dizer assim, opa, peraí, mas é isso que eu quero conquistar. Quando eu conquistar, vai ser dessa forma que eu vou ser recebida pela minha família, dessa forma que eu vou me sentir. E aí eu começo a lembrar o futuro. E aquela lembrança do futuro, ela traz um impacto, né? Ela me inspira a avançar, ela, sabe, ela me faz acreditar, ela abafa o meu medo, ela abafa tudo aquilo que está me impedindo de avançar. Tá claro aí, gente? Até agora, tudo certo? Estão junto comigo? O poder da autoconfiança, né? Você realmente acreditar em Certo. você, certo? Maravilha. Bom, então assim, você se autoconhecer, você buscar esse desenvolvimento pessoal. E como é que eu faço isso, Renato? Como é que eu tenho autoconfiança no que eu estou fazendo, autoconfiança para avançar, autoconfiança para crescer, né? Isso tudo se traz com o quê? Afirmações e visualizações positivas, tá? É você olhar positivamente para aquilo que você já fez, para aquilo que você já está construindo, para você saber que você está no caminho certo, né? Aqui entra uma coisa muito importante, tá, gente? Celebração. Muita gente não celebra suas conquistas. Eu me lembro que quando eu estava nesse processo de construir, de fazer uma meia maratona, eu subdividi as minhas metas em 3 quilômetros, 5 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros, né, até chegar ao 21. Então, cada meta, submeta que eu alcançava, poxa, bati 3 quilômetros. Uau! Vibrava, comemorava. Hoje eu consegui atingir o primeiro nível da minha meta, 3 quilômetros. Sabe, muitas pessoas, elas ficam olhando só para o 21 e não olham para o 3, não celebram o 3. E aí, poxa, é só 3. Ai, ainda falta mais não sei quanto. Poxa, tô muito no começo. E aí fica ali se colocando para baixo, mas caramba, uma semana antes eu corria só 500 metros, agora eu corro 3. Uma semana antes eu corria só 3, agora eu corro 5. Então nós precisamos aprender a celebrar. Eu tenho muitos sonhos, gente, muitos sonhos, né? Quem me conhece próximo sabe que eu sou um sonhador, eu tenho muitos objetivos na vida. Agora, assim, semana passada, não, mês passado, eu estava lá nos Estados Unidos. E aí eu estava tomando café, né? Aqueles café americano no resort lá. E aí a pessoa olhou para mim e disse assim, Renato, você já voltou mentalmente 10 anos atrás para conversar com o seu eu de 10 anos atrás e falar algo para ele? O que que você falaria para ele pelo fato de você estar aqui no resort tomando café da manhã nos Estados Unidos? Gente, há 10 anos atrás eu estava quebrado, eu estava morando de favor no fundo de um quartinho da casa da minha tia, vivendo com ratos, baratas, estava assim, eu estava no fundo do poço. Então, se eu olhar para tudo que eu conquistei nos últimos 10 anos, eu tenho muito que celebrar. Então, assim, aonde você estava 10 anos atrás? O que que você estava fazendo? Qual que era a tua expectativa de vida? Quais eram os sonhos que você tinha 10 anos atrás? Então, olhe agora e diga assim, caramba,
O que eu conquistei daqui para lá, de lá para cá? Celebre. Nós precisamos aprender a celebrar, meus amigos. A celebração é o que vai nos trazer resiliência, é o que vai nos trazer, nos fortalecer para que possamos avançar, nos trazer peraí que travou aqui, peraí. Abri um negócio aqui que me perdi aqui, peraí. Vai nos trazer essas afirmações positivas sobre nós mesmos, sabe? Vai potencializar nossas habilidades, ok? Então, em resumo, seja persistente e paciente, celebre suas conquistas, compartilhe conhecimento, entenda uma coisa, tudo que você já conquistou até agora te gerou conhecimento. Olhe para as pessoas que estão vindo atrás e diga assim, poxa, como é que eu posso te ajudar? Pegue na mão das pessoas que estão vindo atrás, leve algum conhecimento que você adquiriu nesses últimos anos e que te fez alcançar algo em alguma área, esteja pronto para ajudar. Aprenda constantemente, não pare de aprender, não pare de buscar cursos, livros, filmes, sabe? Não pare. Estabeleça metas inspiradoras, sabe? Saia do conforto. Busque se inspirar com um futuro melhor para você, para sua família, para as pessoas que trabalham com você, para sua empresa. Aprenda com a experiência. Se você for olhar para trás, você celebra com as suas conquistas e você aprende com a sua experiência. Entenda, não foram erros, foram experiências que você teve que talvez não atingiram o objetivo que você queria, mas aprenda com eles. Busque desafios constantes, não fique parado no tempo. Aceite feedback construtivo, isso é importante. Poxa, se o Danilo vir trazer para mim uma situação em que não está legal, que está me impedindo, caramba, o Danilo é um cara que eu confio, um cara que, pô, ele me inspira, ele é um cara que vai me ajudar. Então, aprender com ele, né? Isso é importante. Saia da zona de conforto, pratique a resiliência. Isso tudo vai fazer você realmente alcançar os seus objetivos, né? Aqui tem uma conclusão. Lembrando, gente, que esse material todo ele vai estar na nossa plataforma, na nossa universidade. Para você que é nosso cliente, vai estar lá disponível gratuitamente para você, sabe? Então, entenda a importância de você construir uma mentalidade de crescimento. E eu queria abrir nesses últimos minutos que temos de aula para interação, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tem algo que gostaria de acrescentar, você tem alguém que, poxa, não, mas isso aqui, como é que eu desenvolvo isso na minha vida? Como é que eu desenvolvo essa habilidade? Fique bastante à vontade para levantar sua mão, para abrir seu microfone. Temos mais 4 minutos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, então tá, eu entendo, muita gente está retraída aí, não quer falar nesse momento, mas espero que essa aula tenha sido inspiradora para você. Oi? Só para dar um feedback, a aula foi muito importante, assim, achei muito válido, né? Porque às vezes o exemplo ali que você citou da moça que teve a crença dela abalada pelo que ela viu, e muitas vezes a gente se deixa por essas crenças, né? Porque a gente se abala muito, mas é uma luta atrás de luta, né? E acreditar que sempre tem uma esperança de tipo de coisas novas, que a gente pode lutar pelo novo, né? Em Deus, assim. Eu acredito muito também. Muito Foi bom, muito bom. Dani. O que é importante, sabe? É você identificar quais são as crenças que muitas vezes têm impedido você de avançar. Quais são as crenças que têm te colocado na situação que você vive hoje, que você está desconfortável, que aquilo não faz mais sentido, você não quer mais viver isso para sua vida. Então você vai ter que identificar no seu passado aquilo que impregnou, né, nas suas crenças e que você precisa eliminar e buscar novas crenças, fortalecimento, caminhar com pessoas que estão caminhando para frente, sabe? Pessoas que estão evoluindo, pessoas que estão avançando, sabe? Se cercar de pessoas. Nós temos que ser muito. Me fugiu a palavra agora, mas intencionais nos nossos amigos, nos nossos filmes, naquilo que a gente realmente quer para nossa vida. Então, a intencionalidade ela é muito importante. Então, peraí, essa pessoa já não faz mais sentido para mim. Essa pessoa, ela está sendo uma âncora para mim.
esse tipo de comportamento está sendo uma âncora para mim, esse tipo de manifestação não faz mais sentido, eu não quero viver mais isso na minha vida, então eu começo a afastar, né? E isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente fica carregando pessoas, fica carregando comportamentos, né? E a gente sabe que aquilo não faz bem, sabe? A gente sabe que comer um hambúrguer todo dia, uma pizza toda semana, isso vai trazer consequências para o nosso corpo e ainda assim a gente faz. Então, se você quer ter um corpo melhor, se você quer ter um corpo mais saudável, se você quer ter uma vida mais saudável, todo mundo sabe o que precisa fazer. Eu nem vou perguntar aqui, mas todo mundo já sabe o que precisa fazer. Então, se você sabe, por que você não faz? Se você sabe, né, o que você precisa fazer para avançar com a sua empresa, com a sua estratégia, com a sua família, por que você não faz? E essa, né, eu quero encerrar a nossa aula de hoje trazendo essa consciência. O que você sabe que você não faz e você sabe que você deveria fazer. Isso você precisa mudar. Existem crenças aí que estão te impedindo. E eu espero que todos, né, seja você que está assistindo ao vivo, ou você que vai assistir depois na universidade, aproveite o melhor e que seja realmente intencional a construção das suas crenças e que você possa avançar com a sua empresa, tá bom? Muito obrigado, gente. Foi uma honra estar com vocês nessa manhã. Foi um grande prazer. E é isso. Nos vemos na próxima semana com mais uma aula da Universidade Moreira Mendes. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.